Quando se fala em saúde, falar de arritmia, muita gente, quando tem esse diagnóstico, fica preocupado. Então, para esclarecer suas dúvidas, doutor Edmo, a Tique Gabriel, que é cardiologista, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Bem, você, tudo bem? Tudo jóia. Vamos para os nossos mitos e verdades, porque aí a gente começa a desmistificar, com né? certeza. Vamos ver o primeiro deles, ó. Café e chocolate podem causar arritmia. O que é arritmia? É o coração que bate forte? A arritmia é quando o coração bate forte, mas ele sai do prumo, né? Porque às vezes a gente pode ter uma aceleração sem ter um descompasso do coração. Então ele não bate no mesmo compasso. Exatamente, ele está com uma certa caoticidade, né? E isso a gente chama de arritmia. E o café e o chocolate podem causar essa arritmia? São alimentos estimulantes e dependendo da característica genética da pessoa, que ela herda da família, pode induzir realmente essa arritmia. Mas se a pessoa tem problemas cardíacos e toma muito café, muito chocolate, pode piorar? Pode piorar, pode, e no consultório uma das coisas que a gente orienta é diminuir ou até parar de consumir esse tipo de produto. Então, outro dia eu fui num café que tem aqui perto, tinha uma moça falando assim, o meu café, eu preciso que tenha uma gota de café e o resto de leite, porque eu tenho um problema cardíaco. Eu ainda pensei, gente, mas uma gota? E ela falou, porque na verdade eu não poderia nem tomar. Então meu médico falou que é muito pouco, é um nada, então é só para eu sentir o gostinho de leve, porque dá uma aceleração. E às vezes a gente pensa que precisa de uma quantidade muito grande para isso acontecer, né? Exatamente, mas depende muito do limiar da pessoa. Uma das dicas é isso, é você diluir com um pouco de leite e tentar matar aquela vontade para não ficar sem tomar nenhuma vez, né? Mas não é muito bom você consumir diariamente. E ainda mais consumir em excesso. Aí Exatamente. Piorou, né? Exatamente. Vamos ver mais um? Morte súbita ocorre somente durante o esforço físico? Não. A morte súbita ela pode acontecer ao repouso, dormindo e durante uma atividade física. Mas quem tem arritmia só pode sofrer de morte súbita? Pode, dependendo do tipo de arritmia. Nós temos arritmias consideradas benignas e arritmias que são consideradas malignas, vamos chamar dessa forma. Essas mais malignas são aquelas que podem de uma forma silenciosa matar a pessoa. Muitas vezes dormindo, muitas vezes durante alguma atividade física. E acontece mais essa morte súbita em pessoas mais jovens ou mais velhas? Existe uma variabilidade muito grande, depende muito da tendência familiar. Isso é um fator genético que está presente. Então, se tem um histórico familiar de morte súbita, tem que acompanhar desde sempre, né? Com certeza. Se no consultório eu detecto que a pessoa diz que pessoas morreram abaixo de 50 anos, subitamente, dormindo ou fazendo atividade, me remonta a possibilidade de histórico de morte súbita na família. Né? Vamos ver mais uma? Fatores hormonais podem favorecer a ocorrência de arritmias. Sim, isso é verdade, principalmente hormônios da tireoide. As mulheres estão mais suscetíveis a isso. Mulheres que têm hipertireoidismo, por exemplo, elas tendem a ter muita aceleração, muita arritmia e muitas vezes a gente precisa tratar a tireoide para poder eliminar a arritmia. Aquele dito que diz, meu coração parece que bate no pescoço. Vai sair pela boca, é justamente isso. Exatamente, essa é a manifestação comum no consultório, a sensação de que o coração vai pular pela boca, uma falta de ar, uma angústia respiratória, isso é o típico que a gente vê no dia a dia. Vamos ver mais uma? Não existe relação entre arritmias cardíacas e histórico familiar. Ao contrário, né? Essa relação é extremamente proeminente. Quando existe essa tendência, a gente tem que respeitar e o cardiologista tem que acompanhar todas as pessoas da família. Não só aquela pessoa. Não só especificamente aquela pessoa. Vamos ver mais uma? Toda palpitação deve ser tratada com remédios? Não necessariamente. Nós conseguimos controlar essa palpitação, primeiramente identificar se é realmente uma arritmia ou se é aquela aceleração do estresse normal, véspera de prova, uma notícia que a gente recebe que não nos agrada tanto. Um momento de estresse. Um momento de estresse, exatamente. Então, muitas vezes a gente consegue com formas não medicamentosas, até alterações da alimentação podem ajudar e aí não precisa usar o medicamento. Porque o medicamento não é para todo mundo, né? Exatamente, né? E tem seus efeitos colaterais, né, Kátia? Como tudo na vida, né? Tem que pesar com os certeza, prós e os contras, com certeza. Né? Vamos ver mais uma. O medicamento do tipo beta-bloqueador pode ser usado no tratamento de uma arritmia. O que é um beta-bloqueador? O beta-bloqueador é uma medicação que bloqueia uma proteína que nós temos na célula do coração chamada proteína beta. Ao bloquear essa proteína, a gente diminui o batimento. Mas essa proteína beta é a que faz a gente ter o coração Essa acelerado? proteína beta, ela contribui para essa aceleração, mas ela pode estar hiperestimulada. E aí a gente precisa modular essa estimulação usando essa medicação. E o que pode estimular essa proteína? Essa proteína pode ser estimulada com excesso de calor, com estresse excessivo, problemas hormonais, alimentação rica em cafeína.
vários fatores, hormônios femininos desregulados, por exemplo. Quer dizer, uma parte das coisas que a gente pode evitar. Pode evitar, com certeza. Ou se tem um bom diagnóstico, consegue modificar, prevenir, né? E não precisar de medicação, sem dúvida. Bom, volto que tem outros mitos e verdades e tem muitas perguntas agora. Tudo aquilo que a gente pode prevenir. Voltando com o doutor Ed Matic Gabriel, que é cardiologista, estamos falando sobre arritmia. Vamos para mais um mito ou verdade? Tem dúvida agora? Paloma, é verdade que uma pessoa pode morrer subitamente durante o ato sexual? Minha vizinha disse que perdeu o irmão assim, mas eu não acreditei. Isso é um fato real, né? verdade. O ato sexual não deixa de ser uma atividade física que exige esforço, que libera adrenalina na circulação, estimula o coração de uma forma mais intensa. Se a pessoa já tiver uma propensão a desenvolver arritmia, ela pode ter uma arritmia maligna, por exemplo, Kátia, e ter uma morte súbita nesse momento. Agora, aqueles tais comprimidinhos que muitos homens falam assim, é bom que ele vai fortalecer a minha sexualidade. Se o homem tem problemas cardíacos não diagnosticado e toma, pode também sofrer, não? Pode, né? Pode. Isso é um alerta importante. Os homens devem consultar o seu cardiologista para saber como usar. É possível usar, mas tem que saber se pode misturar com determinado tipo de remédio para o coração, se não pode, se pode usar no mesmo horário ou não. Esse é um alerta super importante. Porque parece uma grande bobagem, gente, mas que já teve de homem que morreu assim, está escrito, né? Muitos casos, então, muitos casos. Converse com o seu médico, não tem que ter vergonha disso não. Vamos ver mais uma? Maria Fernanda, meu pai tem 55 anos e foi diagnosticado com arritmia. Como deve ser o tratamento? Ele vai precisar tomar remédios por toda a vida? Quais os cuidados que devemos ter? A primeira coisa é identificar o tipo de arritmia por intermédio dos exames. Na dependência do tipo de arritmia, vai ser possível estabelecer um tratamento inicial. Ele não necessariamente vai precisar tomar o resto da vida. Pode ser uma arritmia de fácil controle. Então vai depender realmente da modalidade dessa arritmia. Os cuidados que deve ter, enquanto estiver tratando, enquanto estiver controlando, não fazer atividade física excessiva, não tomar muito café, não comer muito chocolate, tomar todas essas prevenções para que não haja uma piora nesse momento. Mas sabe o que eu acho? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque se a gente precisa de um remédio para a vida toda, dê graças a Deus que tem um remédio. Sem dúvida, a gente não pode criticar o fato de precisar do remédio. Ainda bem que existe, né, Kátia? Ainda bem que existe. Com certeza. São tantas as doenças crônicas que não se tinha saída nem qualidade de vida, e hoje a gente tem medicamentos que a pessoa toma a vida toda, mas tem uma vida maravilhosa. Então por que não tomá-lo, né? É lógico, se a qualidade de vida estiver legal, né? Porque qual o problema do remédio você ter que tomar todo dia, né? Há problemas maiores do que esse, né? Quando não se tem remédio. Com certeza, né? Vamos ver mais uma? Sônia, quem tem pressão alta pode sofrer de arritmia cardíaca? Existem casos de correlação das duas situações. Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta porque toma muito café, ela também pode desenvolver arritmia. Se ela tem pressão alta porque ela tem problemas de tireoide, nas mulheres isso é muito frequente, ela pode ter arritmia também. Então, na dependência da causa, podem coexistir as duas situações. O problema de tireoide traz hipertensão? Está relacionado à hipertensão, principalmente quando a tireoide trabalha em excesso, no hipertireoidismo. E aí pode ter arritmia Pode também. ter arritmia, que é outra manifestação do excesso de metabolismo que a tireoide provoca. Quer dizer, pode ser um sinal, essas palpitações em excesso que a mulher possa ter, que já tem o diagnóstico de problemas de tireoide, para que vá ao médico para regularizar, com né, certeza, medicamento. Com certeza, né? A interação do endócrino com o cardio, nesse caso, é fundamental. Né? Vamos ver mais uma. Ariana, tenho sentido arritmia frequentemente, porém, em consulta ao cardiologista, ele nada detectou pelos exames realizados. Eletrocardiograma, Holter e ergométrico. Quais os sintomas? Mas os sintomas continuam. O que devo fazer? Nesse caso, se é uma arritmia de difícil diagnóstico, provavelmente ela é muito ocasional. Mas a pessoa está tendo sintomas. Isso é mais importante do que encontrar no exame ou não. Então, cabe ao médico estabelecer um tratamento medicamentoso e repetir periodicamente os exames, porque fatalmente, em algum momento, ele vai conseguir detectar que tipo de arritmia que está acontecendo. Mas tem algumas situações que ela pode perceber, por exemplo, quando sobe escada? Subir escada, às vezes durante o momento que ela está descansando, durante o sono, não é incomum ter uma batedeira súbita. Às vezes vendo televisão por um estresse que ela está imaginando, algum pensamento que está estressando. Então ela tem que estar atenta a todos os momentos. Seria legal notar até, né? Com certeza, o momento que foi, o horário, o que ela estava fazendo. Porque assim, chegando ao médico, a gente leva a tal cadernetinha que eu sempre falo, e aí ele consegue também entender o que acontece. A gente interpreta corpo, melhor, né? exatamente. Verdade. Vamos ver mais uma, última aí da Irene. Comecei a fazer academia há alguns meses, porém sinto muita palpitação no coração, mesmo após parar de fazer exercícios. Isso pode ocasionar infarto? Devo me preocupar? O infarto seria uma situação extrema nesse caso, mas se ela está sentindo palpitação após parar
parar de fazer o exercício e isso está limitando, ela deve procurar o cardiologista, cessar as atividades físicas, entender o que está acontecendo. Agora, não dá para dizer que não é possível, dependendo da doença prévia que ela tem, a ocorrência de um infarto. Às vezes uma pessoa que já tem uma doença no coração de artérias, por exemplo, ao fazer muita atividade física pode ter a batedeira e infartar também. Por isso que é bom se a gente fazer uma atividade física no cardiologista. Sem dúvida, eu acho que a prevenção e os exames adequados têm que ser feitos antes de qualquer atividade. Ainda bem que a Irene ainda teve alguns sintomas. O duro é quando a pessoa não tem, direto, né? Quando é silencioso, né? Às vezes o primeiro sintoma é o infarto. Então, você sabe que não é raro a gente ouvir casos de pessoas que infartaram na academia, né? Sem dúvida. A academia é um local onde a pessoa exagera, né? Então, acaba se empolgando em excesso. Principalmente quando a gente come demais no final de semana, chega na segunda-feira, você quer acabar com o estrago do final de semana. A gente quer compensar de uma vez e aí pode ter algum problema. Então vá ao seu médico, siga a orientação do médico, gente. Aqui o nosso espaço é de prestação de serviços, não é de diagnóstico, não. Todas as perguntas que chegam são faladas de uma forma, as respostas hipotética, porque não se sabe assim o caso na realidade. Mas é um grande passo para você começar a entender se vale você correr para o médico ou se é importante ir, mas não tem essa pressa toda, né? O importante, converse com o seu médico, leve tudo anotadinho e confie no seu médico, porque é ele que vai te dar a orientação e é para ele que você tem que contar tudo e qualquer coisa que aconteça na sua vida. Vou te passar os contatos do Dr. Edmo Antique Gabriel, tem o site, que é o www.drgabrielcardio.com.br, gabrielcardio.com.br, lá tem matérias, tem os contatos dele, mas antes de mais nada, gente, vamos pensar na prevenção, mas vamos pensar depois que a gente vai ao médico, a gente seguir direitinho a orientação, mas retornar também nas datas previstas, né, doutor? Com certeza, eu acho que essa organização a gente tem que ter, porque é a sua saúde que está em jogo, e né? a gente só tem uma, né? Sem dúvida. Não é que nem gato que tem 7, como verdade. você brinca, né? Beijo, obrigado. Beijo, obrigado. Bom Prazer trabalho. estar aqui novamente.